pessoal, meu nome é Selma Valenzuela e eu estou aqui para a segunda parte do nosso tutorial sobre ambiente virtual Google Classroom, ou sala de aula online, e as novas tecnologias digitais de informação e comunicação, TDIC. Guarde bem essa sigla, TDIC, Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, porque elas daqui para frente vão ser bastante presentes na sua vida. Bom, esse tutorial ele foi encomendado especialmente pela professora Solange Conte, que é uma professora da educação básica, do ensino fundamental 2, da disciplina de História, do ensino fundamental 2 e do ensino médio, do primeiro, segundo e terceiro ano. Bom, esse tutorial ele tem o objetivo de ajudar os alunos e os professores nessa parte de implantação, migração e adaptação a respeito do ambiente virtual, né? Tá havendo uma transição no país em termos da educação, né? Isso na rede pública e particular, devido ao problema da pandemia do coronavírus, uma doença que ainda não tem vacina, e por não ter vacina, a cura também ela varia muito de paciente para paciente. Então é preciso que nesse momento haja um distanciamento social. É preciso que nesse momento haja alguns procedimentos em relação à etiqueta social também, o modo como a sociedade vai se comportar daqui para frente, né, em relação ao uso de máscaras, em relação à higienização, muito mais rígida daqui para frente, devido a esses cuidados que a gente precisa ter para evitar a proliferação dessa doença. Mas se Deus quiser, em breve a vacina já estará disponível. Vários países do mundo estão atuando em favor disso, lá em Israel, na França, nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. Cientistas no mundo inteiro estão integrados, e olha que legal, por intermédio do ambiente virtual, por intermédio do ambiente, pelas novas tecnologias, por intermédio de aplicativos, por intermédio das plataformas. Esses cientistas estão unidos em um só pensamento, cada um com a sua área de estudo, de conhecimento, juntando todos esses conhecimentos para entender melhor o que é o vírus, como que ele funciona, como que a mutação dele na nossa sociedade, anticorpos, né, a experimentação da vacina, inclusive Bill Gates, que é o cara que desenvolveu, né, a Microsoft, a empresa Microsoft, e hoje se a gente consegue digitar um documento de Word, aqui, a gente tem aquele monte de opção de fontes, né, e tudo mais, a gente deve isso a ele, né? Também tem o Steve Jobs, que é a questão do computador, do laptop, mas isso aqui é para um outro tutorial. Mas o fato é que as tecnologias elas estão presentes na nossa sociedade há muito tempo. A tecnologia é algo milenário, então quando a gente fala em tecnologia, muita gente começa já a pensar em computador, em grandes máquinas, né, em coisas assim avançadas. Mas a tecnologia, gente, ela vai desde um simples lápis, onde você consegue escrever uma cartinha, onde a criança aprende a escrever o abecedário, né? Ela começa a compreender o sistema de escrita alfabética. E lá no Antigo Egito, olha como era o lápis era uma varinha, né? Então o lápis é uma tecnologia, o próprio grafite é uma tecnologia, o papel, né? Então antes se escrevia com o papiro, depois virou compêndio, né? Que era o livro feito com pele de animal. Depois Gutenberg trouxe a imprensa, que é aquela máquina onde você consegue imprimir um mesmo livro várias e várias vezes e replicar esse livro e repassar para outras pessoas. E com essa invenção, com essa tecnologia, ele conseguiu fazer uma coisa sensacional. Ele conseguiu e depois ele conseguiu espalhar essa Bíblia por toda a sua comunidade, e aí depois isso acabou se espalhando para o mundo todo. E a Bíblia hoje é um best-seller, é um dos livros mais lidos e mais vendidos, comercializados e doados, né? Porque muitas igrejas, muitas instituições, elas doam a Bíblia Sagrada para as pessoas que não podem comprar, ou comunidades distantes. As igrejas, os missionários, eles conseguem entregar a Bíblia para essas pessoas. Quando eu era criança, eu recebi na escola
uma Bíblia que era o Novo Testamento dos missionários gideões, que eles iam de escola em escola distribuindo. E tudo isso, gente, é devido à tecnologia. Então a gente está sempre ligado com a tecnologia, a gente está sempre envolvido com a tecnologia. Porém, por causa da gente viver num mundo hoje onde tudo é muito fácil, muito rápido, muito acessível, né? Nossos ancestrais que lutaram já no passado, conquistaram muitas coisas, os nossos principais inventores, conquistaram coisas assim, eles precisaram quebrar a cabeça para descobrir determinadas coisas, algumas coisas também foram descobertas por acidente, né? A pessoa não estava ali pesquisando naquele momento, ou às vezes está pesquisando outra coisa e descobriu uma outra coisa. Tem a lenda, né, daquele cientista. Então, gente, a teoria da gravidade, por exemplo, né, de Isaac Newton, foi algo que aconteceu muito por acaso, né? Ele estava lá sentado embaixo do pé de uma árvore e uma maçã caiu na cabeça dele. Conta a história que foi mais ou menos por volta de 1666, né? E a partir daí ele criou toda a teoria da gravidade, né? Por causa desse evento, né? De uma maçã caindo na cabeça dele. Bom, o assunto aqui não é sobre isso, é apenas para a gente dar uma descontraída aqui no nosso vídeo, no nosso tutorial. Então, voltando aqui para o nosso tutorial, então eu estava falando para vocês a respeito da implantação. Então, no nosso primeiro tutorial, nós já falamos a respeito da implantação ou implementação, que já está sendo feita pela Secretaria da Educação do Governo do Estado de São Paulo, uma iniciativa maravilhosa. E essa iniciativa ela só foi possível porque o Google, ou a Google, na empresa Google de tecnologia, ela criou esse ambiente de estudos virtuais. Isso já existe desde 2014, como eu falei também no tutorial anterior, para possibilitar que pessoas no mundo inteiro possam integrar conhecimentos, possam se conhecer pelo ambiente virtual e tenham o foco, o objetivo nos estudos, no conhecimento, né, no desenvolvimento do conhecimento, das habilidades e das atitudes, porque desenvolver atitudes também é possível pelo ambiente virtual. A gente já falou isso também. Então, a implementação ou implantação está sob a responsabilidade do governo do estado de São Paulo. Então, os professores eles criaram lá um ID, né, uma identidade para poder acessar a Secretaria de Educação. Na verdade, eles já tinham essa identificação. Então, eles criaram um e-mail institucional, e a partir desse e-mail institucional, eles conseguem acessar as salas, né, a rede da Secretaria de Educação. E dentro da Secretaria de Educação, os professores estão acessando o centro de mídias, e por intermédio desse centro de mídias, eles estão tendo acesso a cursos de formação, de preparação, para que eles possam migrar para o ambiente virtual. Essa fase que está acontecendo agora de cursos, então a Secretaria do Estado de São Paulo, ela já fez a implementação. Então, quando os professores entram lá no site e entram em centro de mídias, e dentro de centro de mídias está lá Google Classroom, e você clicando em Google Classroom, você já escolhe qual é a escola que você dá aula, ou escolas que você dá aula, e você já habilita essas salas de aula e já sincroniza essa sala de aula com os alunos. Porque grande parte dos alunos, é claro que isso ainda está acontecendo aos poucos, já estão integrados nesse sistema. Também já criaram um e-mail institucional, já criaram um ID para poder acessar aí as novas mídias, os aplicativos de estudos. Então, agora a gente está na fase de migração, os professores sendo treinados, sendo preparados, fazendo curso, mas ao mesmo tempo eles também estão numa fase de adaptação. Tanto os professores estão se adaptando, conhecendo a plataforma, aprendendo como organizar a plataforma, postar suas aulas, e também os alunos que estão aprendendo nessa fase de adaptação. E a fase de adaptação, você precisa estar atento a quais regras você precisa seguir, a quais indicativos você precisa seguir para que você consiga dar sequência aí nos seus estudos sem nenhum prejuízo. E vai ser tudo muito fácil,
porque eu sou adepta da educação à distância. Eu penso que é mais difícil no sentido que você precisa ser autodisciplinado para estudar à distância, porque você não precisa sair de casa, né, para ir até a escola. Então você precisa ter na cabeça que em determinado horário você vai parar, vai tomar um banho, vai tomar um café, vai deixar a cabeça fresca para parar para estudar. Então essa atitude depende da pessoa, tanto do professor como do aluno, não depende do governo do estado, não de nenhuma política pública. Isso depende, a adaptação, ela depende basicamente da própria pessoa que está envolvida com essa tecnologia. Então, como eu estava falando, a tecnologia ela envolve uma série de coisas. A borracha é uma tecnologia, né? E muitas outras tecnologias que eu já falei aqui para vocês. E nós estamos envolvidos cotidianamente, às vezes não percebemos coisas tão maravilhosas que nos beneficiaram a humanidade. Essa máscara, por exemplo, que está sendo usada para afastar a chance da gente se contaminar com o coronavírus, é uma tecnologia. Foi feito todo um estudo para se criar uma máscara médica, por exemplo, para que o vírus ele não passe por aquele tecido e não contamine o médico na hora de uma cirurgia. Então, para cada tipo de tratamento, eles têm um tipo de máscara. Às vezes, dependendo do tipo de cirurgia, eles colocam vários tipos de máscaras. Tudo isso, gente, é tecnologia. Então, o que eu quero dizer com isso é que a tecnologia ela está impregnada no nosso dia a dia, nas nossas vivências. Hoje, tudo que a gente faz por celular. Então, nós pagamos contas no banco, a gente chama o Uber para ir até a consulta médica, a gente marca a consulta médica também pelos aplicativos. Tá todo mundo nos aplicativos, todo mundo no mundo inteiro está compartilhando dessas tecnologias e isso é bom para a humanidade, porque a gente poupa tempo para determinadas coisas e a gente consegue investir o nosso tempo em coisas muito mais importantes e relevantes, como, por exemplo, a qualidade nos relacionamentos dentro da nossa família. O relacionamento familiar, ele é beneficiado por causa das tecnologias. Porque se antes, por exemplo, a gente tinha que ficar numa fila do banco 2, 3 horas, às vezes, para receber um salário, né, o olerite. E hoje a empresa ela deposita instantaneamente, aí você já entra na sua conta, já pega o código de barras, já paga as contas ali em casa mesmo. No máximo você vai numa lotérica. Então assim, a tecnologia ela é algo realmente ela é maravilhosa. Bom, então só para fazer uma recapitulação aqui, uma revisão da primeira parte do nosso tutorial, que eu não fiz junto para não ficar muito extensivo, né? Então você assiste o primeiro tutorial, a primeira parte, depois você assiste a segunda parte com calma, não tem pressa, a gente está em fase de migração, em fase de adaptação. Bom, o Google Classroom, o que é, né? A gente já falou aqui a respeito, o que significa a palavra em inglês. Classroom significa sala de aula e comumente a gente fala sala de aula virtual porque não é uma sala que está dentro de uma escola presencial, não é um espaço físico, é um espaço virtual, é um espaço na nuvem, né, normalmente. Nós já falamos aqui que o Google Classroom é uma parceria, essa transição que está acontecendo das escolas do estado de São Paulo para o ambiente de estudo virtual, para a educação à distância, é uma parceria do governo do estado de São Paulo, né, Secretaria de Educação, com a empresa Google de tecnologia, tá? A gente falou também no primeiro tutorial a respeito da NetEtiqueta, então trouxemos uma série de dicas, como escrever, não escrever com letras maiúsculas, porque alguém pode achar que você está gritando. Falamos também a respeito de não escrever em outro idioma. É claro que a gente usa algumas palavras estrangeiras que estão integradas no vocabulário global. Então, Classroom, Google, aqui mesmo nesse documento que eu abri aqui de PowerPoint, tem desktop, laptop, smartphone. Então, essas palavras são comuns. O autor lá do texto do NetEtiqueta quis dizer em relação a idioma é mudar o idioma mesmo. Você está num grupo onde todo mundo é brasileiro, fala português, aí você começa a falar inglês, é óbvio que você vai ter aí um problema de comunicação. Você vai ter uma falha de comunicação, tá?
No primeiro tutorial, nós falamos também a respeito de comunicação, né, do receptor, da mensagem e do emissor. Então, o professor, quando ele fala, quando ele dá a aula, quando ele faz aula expositiva ou aula interativa, ele está sendo emissor. A mensagem é o conteúdo da disciplina ou a atividade que ele está tentando transmitir para vocês desenvolverem ali o conhecimento e as habilidades. E o receptor é o aluno, e às vezes o aluno é o emissor que tem a mensagem em forma de pergunta, ou em forma de sugestão, ou em forma de contribuição, né? E o professor é aquele que recebe, o receptor é aquele que recebe aquela mensagem e transforma aquela mensagem em feedback, tá bom? Bom, nós falamos do chá também, que é o desenvolvimento. Hoje, os alunos eles são avaliados por intermédio do desempenho, né? Então, o professor ele tem que ter objetivos educacionais para trabalhar em sala de aula. Engraçado que muita gente pensa que esses objetivos educacionais, eles são algo assim, que faz parte da pedagogia moderna, mas isso não é verdade. Com esse nome, Objetivos Educacionais Chá, obviamente que ele foi trazido por um cientista da era moderna, né? Isso é recente, inclusive eu acredito que é da década de 80. Mas os objetivos educacionais, eles já estão inseridos intrinsecamente na nossa sociedade, na educação, desde a Grécia Antiga. Então, os antigos filósofos gregos, eles já tinham essa preocupação com o desenvolvimento do conhecimento, né, filosófico, empírico, com o desenvolvimento das habilidades, né, que são necessárias para a sobrevivência humana. Então, se na Idade Antiga as pessoas elas sobreviviam da lavoura, então a habilidade, conhecer uma habilidade era muito importante para poder se alimentar. Assim como as mulheres elas tinham muitas habilidades e olha, gente, isso não tem nada a ver com feminismo. Por que as mulheres sabiam costurar e cozinhar? Por que elas aprenderam isso? Essas tecnologias também são... cozinhar é uma ciência, basicamente, né? Se transforma ali o alimento. Então, assim, mas por que as mulheres aprendiam a costurar e a cozinhar com tanta excelência e costuravam aqueles vestidos e bordados? Então, tudo era feito nessa parte de vestimenta, de roupa, mesa e banho, era feito pelas mulheres. Não era porque era imposto para as mulheres, é porque os homens eram aqueles que iam atrás da caça, então eles sofriam, às vezes, no inverno para conseguir caçar um bicho, para conseguir trabalhar a terra. A lavoura é pesado até hoje, trabalhar na lavoura é muito pesado. E as mulheres, e aí ele trazia essa caça, então separava-se essa carne, a pele, o pelo, né, dependendo do animal. E aí, o que não servia para alimentação, servia para ser transformado em bens, né, em móveis, em roupas, em vestimentas, né? Dependendo ali do costume daquela sociedade, tudo que aquela caça, ela não servia só para alimentar, mas ela servia para aquecer, para vestir. E as mulheres que ficavam em casa cuidando das crianças, né? E por isso que as mulheres têm essa tradição de serem as grandes educadoras da humanidade. Por isso que na educação básica ela é dominada pela mulher, porque isso está na biologia da mulher, está enraigado na mulher, ela tem esse dom para isso, né? A mulher é mais cuidadosa, mais detalhista, enquanto o homem é extremamente racional, a mulher ela é racional também, mas ela tem um cuidado emocional também com as pessoas, ela se preocupa com todos os aspectos humanos, né? Então, assim, tá no nosso DNA da mulher cuidar disso. E você vê hoje, nessa época de pandemia, o quanto é importante que uma pessoa saiba costurar, não só a mulher, um homem também. Porque hoje a gente vai precisar de máscaras e tudo mais, as empresas não estão conseguindo dar conta, quem está vendendo, às vezes está vendendo muito caro. Então, olha como é importante você ter essa habilidade de você saber costurar. E eu aprendi quando eu era criança, eu fiz curso de corte e costura, eu aprendi a fazer roupas e tudo, depois eu abandonei, depois eu ganhei, depois de casado, uma máquina de costura, até comprei tecido para produzir aqui as minhas máscaras. E eu dou graças a Deus que existe essa tecnologia, eu dou graças a Deus por eu não ter esse preconceito,
E a gente não deve ter preconceito em nenhum tipo de tecnologia a respeito de nenhum tipo de habilidade, porque em algum momento elas vão servir para te ajudar, para sua subsistência, para sua sobrevivência. E as atitudes está relacionado ali à autodisciplina, né, ao autogoverno, à vontade de aprender, né, você se posicionar, é o seu comportamento. Então, o ambiente virtual, como foi falado no primeiro tutorial, depende, assim, 90% da sua vontade de parar o que você está fazendo para você ir perante uma tela de computador, para você sentar e aprender e se especializar e acrescentar o seu conhecimento, ampliar o seu conhecimento. E isso é algo muito antigo. Os antigos, eles já trabalhavam com esses conceitos de aquisição de conhecimento organizado por intermédio da ciência, né, das disciplinas. Hoje nós trabalhamos com 3 áreas essenciais de conhecimento, né, que é a língua materna, línguas estrangeiras, literatura e belas artes. Trabalhamos com matemática, ciências da natureza, ou alguns países falam ciências naturais, outros falam história natural, tanto faz. E também história, geografia e estudos sociais, isso desde a Grécia Antiga, do Egito Antigo, da comunidade judaica, desde a tradição oral, que já existe esse conceito de você trabalhar com a aquisição do conhecimento organizado por intermédio da ciência, né, do conhecimento científico, que foi sendo construído no decorrer do desenvolvimento da nossa humanidade. Não era com esse nome, não se falava assim, disciplina de matemática, não era assim que se falava. Se falava em 7 artes liberais, por exemplo, né, onde se estudava ali a matemática, que é a aritmética, a música, que é a harmonia, a geometria e a astronomia, e a gramática, lógica e retórica. Então eram ferramentas de aprendizagem para que o homem aprendesse a ler, a escrever, a calcular. E então já se trabalhava com a aquisição do conhecimento organizado por meio da transmissão do professor, da herança, né, do conhecimento que está enraizado na nossa sociedade. Então a aula expositiva ela sempre foi muito importante. A segunda etapa, né, o segundo pilar dessa educação proposta pelos mais antigos é o desenvolvimento das habilidades intelectuais, né, habilidades de aprendizagem, que são as operacionais, né, aprender a ler, a escrever, a calcular. Depois, numa segunda etapa, quando o aluno ele muda de nível, ele já sabe escrever, mas aí ele vai aprender a escrever corretamente, aprender a falar corretamente. Aí você usa ali como estratégia a gramática, né, e os exercícios. Também é importante a memorização. A neurociência hoje ela já comprova o quanto é importante a memorização no meio da aprendizagem. A gente não pode abolir nenhum nem outro. Tudo tem que ser integrado para que o aluno aprenda de todas as formas. Nenhuma forma é melhor que a outra. Todas essas formas integradas, todas essas metodologias, esses instrumentos metodológicos, essas ferramentas, esses instrumentos de avaliação integrados que geram conhecimento para o indivíduo, para o educando, para o próprio professor. E a terceira etapa que os antigos sempre valorizaram é de você ter uma compreensão ampla de ideias e valores por meio de perguntas e respostas, que é a maiêutica socrática, né? O método maiêutico ou questionário socrático, onde você faz perguntas e indaga para você mesmo, você reflete sobre aquele tema, e isso é muito importante na disciplina de história, para que você possa assimilar aquele conhecimento, para que você possa apreender o mundo e fazer algo com aquele conhecimento, né? E transformar tudo aquilo que você aprendeu na aula expositiva, aquilo que você aprendeu no desenvolvimento das habilidades, no treino, você consegue transformar em produção artística, você consegue transformar em projeto científico, em maquete, em arte, né? em dissertação. Por isso que, no caso até da professora Solange, ela trabalha aí com essas 3 colunas, né, de conhecimento. Bom, gente, seguindo aqui, ainda na nossa por diante, a gente vai falar em como logar no Google Classroom. E existem 3 formas principais que você consegue logar, que é pelo desktop, eu vou falar para vocês o que é desktop, pelo laptop
e pelo smartphone. Vamos falar um pouquinho também por dentro da sala de aula online, como que ela funciona, o que tem lá dentro, né? Então, por exemplo, no Google Classroom você tem um mural de recadinhos, né, do professor, você tem tarefas e critérios de avaliação, você tem pessoas e você tem notas. Então, vamos lá? Vamos tentar criar aqui um mapa conceitual. Então, o que é desktop? Bom, desktop, conforme está aqui na foto, né, é um computador de mesa projetado para uso regular em um único local, ou perto de uma mesa, ou, deixa eu fechar aqui, ou devido ao tamanho e aos requisitos de energia, né? A configuração mais comum tem um gabinete, que é esse aqui, ó, tem um gabinete que hospeda a fonte de alimentação, a placa-mãe, que é uma placa de circuito impresso com um microprocessador, com unidade central de processamento CPU, né? O pessoal mais jovem chama de CPU, não chama de gabinete, né? Memória, barramento e outros componentes eletrônicos, armazenamento em disco, geralmente um ou mais discos rígidos, drivers de estado sólido, unidades de disco óptico e nos primeiros modelos uma unidade de disquete, um teclado e um mouse, que está aqui, ó, para entrada, e um monitor, muito importante para a gente visualizar a informação, né? E alto-falantes. Esse aqui não tem aquelas caixinhas, mas normalmente hoje em dia as telas elas já vêm com alto-falante embutido. E frequentemente uma impressora para saída. O estojo pode ser orientado horizontalmente ou verticalmente e colocado embaixo, ao lado, em cima de uma mesa. Alguns computadores hoje em dia de mesa, eles nem têm mais essa CPU. A CPU ela já está integrada na própria tela Smart, tá? E muitos teclados já não são mais desse estilo. São teclados aqueles, parece até uma borracha assim, que é um teclado que dá até para você dobrar, dá para você guardar numa bolsa e tudo mais. Então a coisa se modernizou bastante. Eu não vou falar a história aqui do computador porque não é o foco da nossa aula, mas olha ali o computador Apple II ali, como ele era grande, esquisito, né, quadrado. O computador pessoal da IBM aqui, ó, tá vendo? Então, o computador, o desktop é basicamente isso. Então, de que forma você consegue acessar? Ó, esse aqui é o mais moderno, tá vendo? Ó, a CPU já tá dentro da própria tela. Então, o Classroom, você consegue, a sala de aula virtual, você consegue acessar pelo desktop, pelo laptop. O que significa laptop? Tem que criar esse armazém de palavras para a gente conseguir se adaptar a esses novos tempos. O laptop nada mais é do que computador portátil. Mas veja aqui, ó, se eu tirar o top, o que acontece? O lap significa colo. Então, o que significa laptop? Nada mais do que um computador de colo. Então, até às vezes quando a gente está meio adoentado, se a gente precisa trabalhar em home office ou estudar em casa, a gente não precisa ficar sentado numa mesa, tá gripado, não consegue. Você consegue pegar o computador, sentar numa mesa, aliás, num sofá, às vezes assistindo TV e mexer no computador. É claro que, gente, aproveitando aqui a questão da netiqueta e das regras e tal, se você está estudando para passar educação formal, que você precisa de notas para passar o ano letivo, uma faculdade, que você precisa se esforçar para fazer seus TCCs, suas monografias, não aconselho que você faça nenhum tipo de trabalho com a TV ligada ou qualquer outro aparelho eletrônico ligado. Inclusive, na minha pós-graduação, a primeira orientação entre as normas lá e as etiquetas virtuais que a gente recebeu era de desligar até o próprio celular. Se a gente não estiver estudando pelo celular, a gente desliga até o celular. E se a gente estiver estudando pelo celular, a gente silencia todos os outros aplicativos, WhatsApp, só deixa às vezes ali ligado o contato da mãe, que pode ser uma emergência, o contato do irmão, mas tomar cuidado com isso, porque a internet, ao mesmo tempo que ela te atrai pelo tanto de conhecimento que tem, de milhares de anos, tudo aqui dentro,
nas bibliotecas digitais, né, nos sites de busca, ela também te distrai com outras coisas, com propaganda. Então, quando você menos percebe, você já está fazendo outra coisa. E aí você perde o foco do seu trabalho. Na educação, a pesquisa na internet, ela também não pode ser usada para você colar a informação que o professor está te pedindo, mas sim para você comparar as informações e, a partir do seu raciocínio, formar a sua ideia e levar para o professor a resposta que ele está te pedindo. Então, só uma observaçãozinha que eu aproveitei para trazer aqui. Bom, então, acabamos de falar de laptop, vamos falar de smartphone. Você também pode usar o aplicativo do Google Classroom através do smartphone. E aqui eu coloquei no tradutor também. Smart, o que significa smart? Inteligente. O que significa a palavra phone? Significa telefone. Então, smartphone nada mais é do que um telefone inteligente, né? Que é, no caso, o celular. Então, o smartphone, palavra inglesa que significa telefone inteligente, ainda sem correspondente em português, é um celular, ou seja, um telemóvel. E pode ser usado para teleaula, pode ser usada para teletrabalho, tá? Que combina recursos de computadores pessoais com funcionalidades avançadas que podem ser estendidas por meio de programas aplicativos executados pelo sistema operacional, chamados simplesmente aplicações. Por isso que a gente chama app, né? App, que são as aplicações, applications. Os sistemas operacionais dos smartphones permitem que desenvolvedores criam milhares de programas adicionais com diversas utilidades agregados em lojas online como Google Play para Android e Apple para o App Store para iOS, tá? Então ele possui características mínimas de hardware e software, como um computador de mesa, como um laptop, que é um computador de colo, sendo as principais a capacidade de conexão com rede de dados para acesso à internet, e a capacidade de sincronização de dados do organizador com o computador pessoal e com uma rede de dados para acesso à internet. A capacidade essa capacidade de sincronizar, gente, acesso à internet, significa o quê? Significa que você consegue acessar os seus documentos, né, no Google Drive, né, seus documentos de trabalho, seus documentos médicos, todo tipo de fotos, onde você estiver, você não precisa estar em casa. Então, você deixa de depender do espaço físico para você trabalhar ali no âmbito do ambiente virtual. Imagina se Platão estivesse vivo, ele agora está filosofando não mais sobre as ideias, né, o ambiente das ideias, mas ele ia estar falando a respeito do ambiente virtual, com certeza. Então, hoje a gente não fica mais preso, eu tenho que trabalhar em casa porque o computador está em casa. Não, você pode trabalhar até dentro do metrô e do trem, enquanto você viaja de uma cidade para outra, você consegue trabalhar se você estiver no avião. Então, o smartphone, ele te dá essa mobilidade até melhor do que o próprio notebook, né? Porque você consegue ali na palma da sua mão resolver uma série de problemas da sua vida, como eu já falei aqui. Aplicativos mais conhecidos hoje do nosso dia a dia: Uber, iFood, Uber Eats, WhatsApp. Gente, tem um monte, tá bom? Fora os aplicativos, né, que entram na linha dos corporativos. Então, gente, vocês já fizeram o mapa mental agora? Que a gente consegue acessar o Google Classroom por desktop, laptop, smartphone. Então, por essas existem essas três possibilidades. Isso é muito, muito legal. Antes você só conseguia estudar apenas se você estivesse dentro da escola. Hoje você consegue estudar onde você quiser, usando o instrumento de trabalho que você tiver ao seu alcance. Bom, uma outra coisa que eu quero trazer para vocês. Bom, eu gosto muito desse site aqui, o Tech Tudo, porque ele tem, eles explicam muita coisa a respeito de tecnologia, sobre programas que às vezes a gente precisa baixar e tudo mais. Bom, eles explicam aqui que os aplicativos são programas de software presentes em celulares Android, iPhone e iOS, como eu já falei,
e em outros diversos dispositivos inteligentes, como as Smart TVs. Eu estava esquecendo também, a Smart TV. Hoje você consegue acessar o YouTube pela Smart TV, Netflix, uma série de programações pela Smart TV, consegue trabalhar, fazer videoconferência, o que você quiser você faz hoje transmitindo pela Smart TV, apenas com o clique na tela do celular, sincronizando, celular e a Smart e a TV inteligente. Os apps podem ser gratuitos ou pagos e desempenham diversas funções: mensagens online, streaming, gerenciadores, editores de fotos e vídeos. Alguns já vêm instalados de fábrica, enquanto outros podem ser obtidos, como já falei também, na Apple Store ou na Play Store. Gente, é o seguinte, o Google Classroom, ele é gratuito, assim, é um serviço que foi destinado para a humanidade, Foi uma coisa muito legal que a Google fez para ajudar as crianças no mundo inteiro, principalmente as crianças mais pobres, para que tenham acesso à educação. É gratuito, entre aspas, mas isso é um trabalho que foi desenvolvido e que foi investido milhares de dólares, para poder chegar num projeto desse de engenharia, porque o app nada mais quer. O que tem por trás de um app? Um app, Não sei, um app. É a engenharia pura, então isso precisa de cientistas pensando a respeito disso para que a gente tenha acesso a essa facilidade hoje em dia. Então, assim, isso é caro, isso não é barato. Então, assim, a gente fala gratuito, mas teve trabalho, mão de obra de pessoas inteligentes trabalhando a favor disso, vários cientistas de várias áreas de conhecimento. Eu aposto que para construir o Google Classroom participaram pedagogos, participaram os cientistas das disciplinas específicas, participaram engenheiros de designer, para quê? Para que eles chegassem num senso comum de criar uma plataforma tão simples e tão fácil de ser utilizada por uma criança ou por um adulto. Essa parceria com o governo do estado fala-se também, é gratuita, mas assim, o estado, nós pagamos impostos, geramos impostos, e isso também custa muito dinheiro. Apesar de chegar nas nossas mãos aparentemente de forma gratuita, isso na verdade não é gratuito, nós já pagamos por tudo isso. Então essa parceria, o estado ele está lá pagando técnicos de informática, o pessoal do centro de mídia, o pessoal de tecnologia. A gente tem que agradecer esse pessoal que não parou de trabalhar. A gente pode considerá-los como trabalhadores essenciais, assim como os médicos e enfermeiros, e eles que estão dando toda essa condição da gente hoje poder continuar estudando, não tá de férias, entre aspas, e ocupando a nossa mente com algo bom, mesmo com todo esse problema que está acontecendo global, da pandemia. Então o governo ele está pagando os funcionários públicos, funcionários terceirizados, para que eles possam implementar essas ações, esses programas, esses aplicativos, etc. Então nada é gratuito de verdade, gratuito é apenas uma forma de falar. Bom, aí a gente vai entrar agora aqui na questão de como instalar o Google Classroom. Então, eu vou colocar aqui algumas telas. Aqui a tela, por exemplo, é do Google Play, Então, quando você clica lá no Google Play, você tem acesso, tá vendo aqui, ó, Google Play. Você vem aqui, ó, já tá o Google Sala de Aula. Então, se você estiver no desktop ou no computador, para acessar, você vem nesses quadradinhos aqui e clica no Google Sala de Aula. Para os professores do estado, você tem que entrar no centro de mídias, você não vai criar a sala de aula, não vai ter esse trabalho. Os profissionais da Secretaria da Educação, da Tecnologia, eles já fizeram esse trabalho, eles já criaram as salas e estão aos poucos implementando essas salas de aula no ID, na identidade de cada professor. Então, através quando você clica lá, você entra na Secretaria de Educação, você vai entrar no centro de mídias, lá já vai estar o Google Classroom e você já vai habilitar as suas salas. Eu já falei isso na primeira parte do tutorial, no outro vídeo, e você vai habilitar e sincronizar as suas salas. Aqui eu vou trazer também
aqui o site Olhar Digital, como usar o Google Classroom. Vocês devem estar ansiosos para eu entrar dentro do Google Classroom, mas calma, gente. É preciso primeiro assimilar algumas informações, porque às vezes tem pessoa que assim, vai fuçando, vai mexendo, aprende rapidinho, mas tem pessoa que precisa de um pouco mais de informação, tá? Para poder entender. Então vamos lá. O Google possui um aplicativo destinado para o ensino à distância, repleto de recursos, saiba como utilizá-lo. O surto do coronavírus tem mudado a rotina de muitas pessoas ao redor do mundo, inclusive do Brasil, que devem ficar em casa para evitar que o contágio seja ainda maior. Ao mesmo tempo, é claro, muitas empresas e escolas não podem parar por completo e precisam se adaptar utilizando aplicativos para videoconferência para realizar muitas atividades. Já quem está precisando de dar aulas pela internet também conta com algumas soluções mais específicas, como o Google Classroom, que apesar de já estar faz algum tempo no Google Play, tem ganho mais notoriedade. Para lhe ajudar a entender mais sobre como ele funciona, o Olhar Digital lhe explica como usar os recursos básicos do Google Classroom para ensino à distância. Confira. Como os professores usam o Google Classroom? O mesmo aplicativo do Google tem o seu uso destinado tanto para professores quanto para alunos, mas é claro que o processo para utilizar muda de um para o outro. Primeiro, veja como usá-lo no papel de professor. Então, é aquilo que eu falei agora há pouco, acesse o Google Play, ou o App Store, ou o Play Store, né? Faça o download do Google Classroom. Após ter realizado o download, abra o aplicativo pela primeira vez, toque em primeiros passos e escolha uma conta do Google para utilizá-lo. Em seguida, você vai, assim que você encontrou lá o aplicativo, né? Tem lá primeiros passos e tudo mais. Então, eles vão pedir para você criar um e-mail gratuito também no Gmail. O pessoal da Clotilde Peluso e da Rede Pública, eles já criaram os seus e-mails institucionais a partir do seu próprio RA, da sua matrícula. Então, eles com esse e-mail, eles já conseguem acessar a sala de aula. Para os alunos e para os professores, basta você abrir o aplicativo no celular, porque as salas de aula já estão lá implementadas, vocês não vão precisar fazer absolutamente nada. Vocês só vão precisar acessar com o seu, fazendo login com a sua identidade do seu e-mail e com a sua senha. A mesma coisa os professores, usando a sua identidade institucional, o seu e-mail institucional e a sua senha. Então aqui, bom, essa parte aqui, criar turma, tudo, eu vou deixar para mostrar dentro do Google Class, que apesar das salas já estarem criadas, o professor ele tem a oportunidade de criar salas de reforço dentro da sua turma, ele tem oportunidade dentro da sua plataforma, né, dentro do seu ambiente, ele tem a oportunidade de criar outras salas destinadas para separar mais o conhecimento, sabe, para fragmentar um pouco. Então, por exemplo, essa é uma época que os professores começam a pensar já no reforço para o Enem. Então, dentro do ambiente virtual, ele tem a possibilidade de criar as salas de reforço para o Enem, para o pessoal melhorar aí a questão da redação e tudo mais. Coisa muito importante para falar a respeito do Google Classroom é que é um aplicativo web para colaboração. Olha que legal isso aqui que eu achei no Tecmobile. A ferramenta mais recente do Google para o mercado educacional não é realmente um espaço digital para compartilhar arquivos ou criar documentos, ou seja, não é só para isso. Esse é basicamente o trabalho do Google Drive e do Google Docs, eu já falei isso aqui. O Google Classroom também não é um espaço de encontro online, isso é para o Google Hangouts ou Google Hangouts Meet, até precisa verificar aqui, porque eu acho que esses dois não tem mais. Se eu não me engano, agora você usa um outro nome para poder fazer Hangout, né? A gente popularizou a palavra Hangout, mas eu acho que não se usa mais Hangout. Precisa checar isso aqui. Enfim,
O Google Classroom é onde os professores podem criar e compartilhar tarefas, questionários e anúncios, né, comunicados. A classificação, a organização da classe e a administração podem ser gerenciados em sua interface. Os alunos usam ferramentas intuitivas para acompanhar datas de entrega, porque tem um calendário dentro do Google Classroom que eu vou mostrar para vocês, e atividades futuras, discutir tópicos, né, que são os fóruns, com colegas e vários instrutores. Compartilhe seus projetos, conteúdos e pensamentos. Pais, responsáveis e cuidadores também podem ser adicionados. Agora aqui, cuidado, gente. A rede, como eu falei, a rede pública, ela está migrando para a plataforma digital, porém ela está transportando a escola presencial para o Google Classroom. Se você começar a colocar pessoas que não são os estudantes na plataforma, você pode perder completamente o foco. O que você pode fazer em relação a isso é criar um ambiente, uma sala de aula, ou vamos chamar de sala de espera, para os pais, e incluir os pais nessa sala para interagir com eles a respeito da educação dos seus filhos, principalmente se forem menores, né, de idade. Eu não aconselho que os pais usem, que tenham um ID dentro da sala de aula, porque essa sala de aula, gente, no caso aqui da sala de aula de história, é a sala de aula da professora Solange para os alunos dela. É óbvio que quando as crianças são menores, tem na faixa aí de 8, 9, 10 anos, eles precisam de um adulto do lado para ajudá-los a mexer na ferramenta, mas é para auxiliá-los. A responsabilidade do ID tem que ser do aluno, assim como quando você deixa ele na porta da escola e ele entra para estudar. É claro que você verifica a lição de casa, você entra dentro da escola para ver como está o ambiente dentro da escola, se está limpo, se está organizado, o tipo de trabalho que os professores aplicam lá, que às vezes não vão para casa. Você participa dos projetos culturais dentro da escola, das feiras científicas. E no ambiente virtual, o comportamento do pai tem que ser o mesmo. Então, eu não aconselho aqui, eu sei que muitos professores vão ouvir vão assistir esse meu vídeo, eu não aconselho vocês adicionarem a família no ambiente com outros e-mails e outras coisas. Por quê? Porque vai haver uma desvirtualização. Você já imaginou? Você faz lá uma aula ao vivo para os seus alunos sobre a revolta da vacina. Você está dando lá a matéria sobre República Velha, essas coisas todas. Aí você vai falar sobre a revolta da vacina. E a sua intenção é que os alunos façam uma correlação, uma conexão com o tema atual, né? Com movimentos anti-vacina, com a questão do coronavírus e tudo mais, né? O comportamento da sociedade nesse momento. Isso aqui são fatos históricos, né? Que aconteceram no passado e que se repetem na atualidade, né? Você pode desejar falar a respeito da gripe espanhola e fazer uma assimilação com a pandemia. E aí, quando você traz os pais para dentro dessa aula, eles vão dar um monte de opinião, porque já são pessoas que já têm a sua ideia formada, já estudaram, já saíram dos bancos escolares, e eles vão começar a trazer um transtorno para a sala de aula no sentido de trazer polêmica. E a escola, ela não existe para polêmica, ela existe com a função de ensinar, de transmitir o conhecimento, né? A tradição oral, ela é uma coisa muito antiga, onde o poeta ali com a sua lira, ou aquele que não era poeta, tinha o aedo e tinha o poeta, tinha o que cantava e o que recitava, né? Que era ele decorava aquilo que ele tinha que repassar, né? A história, ia passando ia de cidade em cidade para repassar para recontar essa história, e a sociedade ela era educada dessa forma, os governos contratavam essas pessoas para fazer isso. Então, assim, a transmissão do conhecimento ela é muito importante, mas dentro de sala de aula existe toda uma postura do aluno e do professor, existe aí uma questão pedagógica, que é a relação professor-aluno, que precisa ser respeitada. E assim, o pai ele pode sim participar, mas assim, dando suporte, né, nessa educação, até ajudando a corrigir os rumos. Inclusive, na pedagogia, o governo das crianças, quem deve estabelecer as primeiras regras das crianças são os pais, sobre higiene, sobre educação, na ordem moral.
E os professores, eles trazem uma complementação em relação à disciplina, pertence ao próprio aluno, né? Que é essa autoconfiança, essa vontade de aprender, de estudar, né? Se colocar na posição de discípulo. E tem também a questão do governo e a instrução, que cabe ao professor. E quando o professor ele traz a instrução, ele já traz todo um planejamento por trás, ele traz todo um plano de aula, ele já tem respostas, é óbvio que essas respostas elas podem variar, a aula ela é sempre flexível, existe sim pluralismo de ideias, porém, quando você coloca os pais nesse ambiente, você está inserindo um corpo estranho. E aí essa pessoa pode trazer um debate totalmente desgastado, um debate polêmico no âmbito político, que as crianças nem entendem ainda direito do que se trata, e aí você vai perder o foco, a objetividade em relação ao que está sendo estudado, ao conteúdo, e vai perder o foco em relação aos objetivos educacionais, que é conhecimento, habilidade e atitude. Então não façam isso. Se quiserem criar salas para os pais, aí é uma outra coisa. Bom, é importante ter feito esse adendo aqui. Então, o Google Classroom pode ser usado por educadores infantis para compartilhar seus projetos de arte, estudantes de ensino médio que desejam acompanhar a quarentena do coronavírus, ou alunos adultos que desejam uma maneira totalmente integrada de gerenciar seus trabalhos de aula digitalmente. Então, aqui no nosso caso, já é uma realidade a partir da Secretaria da Educação, que já fechou parceria com a Google Tecnologia, e isso já é uma realidade. E a escola já foi toda transferida para o ambiente virtual, tá bom? Vamos lá para o ambiente virtual tão aguardado aqui durante essa live. Muito bom. Essa sala de aula aqui que eu vou mostrar, essa turma, como eu estou ajudando, eu estou prestando uma consultoria para uma professora de história, professora Solange, da escola Clotilde Peluso, né? Porque essa professora, ela tem mais de 30 anos de carreira, é uma pessoa altamente, tem uma formação de excelência, e só que assim, ela também está se adaptando nessa questão de novas tecnologias. Gente, então para quem não sabe, né, o objeto de estudo do meu TCC foi sobre novas tecnologias digitais de informação e comunicação. Eu fiz uma pós-graduação voltada para a educação, para o treinamento de professores, para o aperfeiçoamento de professores, para essa parte de educação continuada. E eu tenho um especial interesse para essa área de novas tecnologias digitais de informação e comunicação. E é interessante que durante essa pós-graduação eu acabei aprendendo, né, que o professor ele precisa ter um domínio grande em áreas específicas muito importantes. Que ele precisa ter o conhecimento tecnológico do conteúdo, ele precisa ter o conhecimento, o conhecimento pedagógico, ele tem que ter o conhecimento do conteúdo e ele tem que ter o conhecimento tecnológico, né? Que significa conhecimento, ele precisa conhecer a tecnologia, a pedagogia e a própria disciplina na qual ele vai dar aula. Então, sem esses três domínios, hoje em dia, é muito difícil que ele consiga dar aulas. Bom, antes mesmo da professora Solange, ela tá inserida aí no Classroom, nós criamos um blog para ela, né? E essa é uma ferramenta que o professor ele pode integrar aí no seu dia a dia, nesse período de nesse período de mudança, nesse período de mudança de ambiente presencial para o ambiente virtual, porque tudo que você puder criar de ferramentas para os alunos poderem acessar, de interatividade, você vai criar um vínculo melhor com seus alunos, inclusive em termos das suas devolutivas. O blog, por exemplo, aqui no caso é um site, né, que eu criei para ela no Wix, professorasolconte.wix.com/história, e eu tinha criado no Google mesmo, no Blogspot, né, no Blogger, mas aí começou a dar alguns problemas técnicos e eu acabei migrando para cá. Então aqui conta um pouquinho a respeito da história dela, né, como agora ela está à distância. É bom que os alunos conheçam um pouquinho quem é a professora Solange Conte, né, no que ela é graduada. É bom para que os pais conheçam quem é essa professora.
Aqui nessas imagens dá uma ideia de todos os temas que ela vai trabalhar, né? A respeito da história do Brasil, a história do mundo, né? A história, as revoluções que já aconteceram no mundo. Então aqui dá uma ideia, né? Aqui, ó, os iluministas, aqui, se eu não me engano, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, aqui José Bonifácio, Dom Pedro, né? Quando a gente fala ali, aqui é Dom Pedro II, da Primeira Guerra Mundial, nossos heróis da Primeira Guerra. E aqui no blog dela, antes de então dela ter essa questão dela estar presente, então antes dela estar presente no Google Classroom, ela já estava presente na internet, então ela já estava ali apresentando o currículo dela para que os pais também possam ter acesso, né, nesse período de distanciamento social. Então aqui no blog ela fez um resuminho a respeito do que ela acha sobre educação, né? Então para ela, educação é um processo lógico, gradual e contínuo, né? Então ela traz ali as ideias de Platão a respeito desse assunto. Ela traz um pouquinho a respeito da ementa de história, né, para essa etapa do Fundamental 2 ensino médio, né? O que ela pretende trabalhar com os alunos nesses ciclos. Então é bom vocês acessarem aqui esse blog para terem ideia do que a professora Solange pensa, e o pensamento dela vem a partir de quem? A partir de Heródoto, nosso primeiro filósofo, geógrafo e historiador grego, um dos primeiros da humanidade que a gente tem registro, né? Claro que tem vários outros, né, fora da sociedade grega. Ela fala um pouquinho da importância da didática, porque a didática na pedagogia moderna, ela foi colocada muito de lado e em determinado momento ela foi colocada como submissa da pedagogia. E a didática, ela não pode ser submissa à pedagogia. A didática, ela também é uma ciência, né? Além dela ser uma ciência responsável pela organização e sistematização do processo de ensino-aprendizagem, a didática é a arte de transmitir o conhecimento e a técnica, né, presente na história da humanidade, desde a tradição oral até a invenção da imprensa. Lembra que eu falei lá da imprensa no primeiro tutorial, na primeira parte do tutorial? Então, aqui ela fala de Comênios, né, porque Comênios é a pessoa que, inspirado na Bíblia, na palavra de Deus, ele organizou a didática. Então, para Comênios, a pessoa instruída a partir dos fundamentos é como uma árvore que tem raízes próprias e se alimenta da seiva própria, e por isso está sempre vigorosa, mais ainda torna-se de dia para dia cada vez mais robusta e verdejante e apta para produzir flores e frutos. Então, esse é o sentimento da professora Solange em relação aos alunos dela, né? Que eles possam, a partir da aprendizagem que ela vai trazer para eles, o aprendizado que ela vai trazer para eles em sala de aula, agora não mais presencial, agora no Google Classroom, que eles se tornem, que através desses fundamentos, né, a pessoa instruída aliás, a pessoa instruída a partir dos fundamentos é como uma árvore que tem raízes próprias. Então, a Solange considera os alunos dela pessoas especiais, cada um é uma árvore com raízes próprias. E se você alimentar, se você regar, essa árvore vai se tornar frondosa e vai produzir muitos frutos e flores, e essa pessoa vai se tornar útil para a sociedade, vai se tornar mais humana, mais integrada com a sociedade, né? Bom, ela traz também aqui o pensamento do pedagogo Johann Herbar, é alemão esse nome. Ele é o pai da pedagogia, né? Ele que construiu, ele que difundiu a pedagogia como ciência, né? E a pedagogia, ela tem como estudo a própria educação, né? Objeto de estudo da pedagogia é a educação. Então, do ponto de vista epistemológico, a pedagogia ela é dependente das ciências como a filosofia, a biologia, a psicologia, a teologia, a didática e das disciplinas científicas, essas que são dadas em sala de aula, né? A matemática, a física, a química, etc. Então, sem todas essas ciências, essas disciplinas, a pedagogia ela praticamente não existe. E a pedagogia ela trabalha de um modo organizacional. Então, ela faz a pesquisa a respeito do que há de melhor para trazer para a sala de aula, em termos de instrumentos metodológicos, instrumentos de avaliação,
ferramentas de aprendizagem. E junto à didática, que a didática nada mais é do que a ação, né, docente, a ação do professor, é quando ele coloca em prática o ensino, aí sim a gente consegue trabalhar a pedagogia de forma integrada na educação. Então ela também traz dicas dos alunos para eles se aprimorarem através de bibliotecas digitais, mas também de sebos, né, que você pode encontrar livros muito baratos aí nos sebos. E os sebos hoje em dia eles estão todos online, né? Então a Solange ela traz aqui o resumo, né, um mini currículo sobre a vida dela. Ela dá aula há mais de 30 anos na rede pública e ela traz recomendações também no blog dela de história, né, que é a disciplina que ela dá aula. Ela fala a respeito do roteiro de aula. O roteiro de aula é o principal documento que ela vai trabalhar com os alunos, né? É um itinerário, é o caminho que os alunos vão seguir para alcançar os objetivos específicos em cada etapa das atividades didáticas. E através do roteiro, né, o aluno ele aprende a trabalhar com planejamento. Isso é muito importante hoje em dia, até para um aluno poder trabalhar numa empresa. E tudo isso a Solange vai trabalhar aqui, ó, integrada com o BNCC. No caso, a partir do 8º e 9º anos, que é as séries que ela dá aula, e depois do ensino médio, 1º, 2º e 3º anos. Se a gente clicar aqui, ela fez questão de colocar aqui para os pais que queiram acessar as unidades temáticas com as quais ela vai trabalhar e as habilidades que ela vai desenvolver com os alunos, né? Objetos de conhecimento e habilidades. Porque a escola ela está integrada às leis, ela também está integrada à própria Lei de Base Nacional de Bases e Diretrizes e ao BNCC. Então, apesar do professor ele acrescentar, ele trazer a sua própria criatividade, ele trazer informação gerada a partir do conhecimento próprio dele, que ele domina, ele também tem que trabalhar integrado com as políticas de governo, né? Então, no caso aqui com esse documento que é o BNCC. Angela, ela demonstra que através do blog dela, toda a intenção que ela tem por trás para ela poder trabalhar ali no Google Classroom, tá? Que apesar dela ter migrado para o ambiente virtual, a qualidade do ensino que ela pretende trazer é o mesmo e até melhor, né? Então ela fala aqui a respeito da base, então os pais podem acessar aqui o blog para procurar se informar. Aqui ela dá dicas a respeito de planejamento e critérios de avaliação e das rubricas, né? Então é importante os pais entrarem aqui também para entender o que é isso. Ela também traz outras dicas sobre a participação dos pais na rotina escolar. E aqui ela diz uma coisa muito legal, que é importante que os pais reservem um espaço, nem que for um pequeno espaço da casa, para que o aluno possa estudar, para que ele possa se concentrar, né? Não perder o foco na educação. Porque em sala de aula ele está lá, ele, professor, os colegas, né? E em casa, às vezes tem alguém conversando, alguém assistindo televisão alto, o outro cantando, o outro não sei o quê. Então, assim, precisa organizar o horário que essa criança, que esse jovem vai estudar. Qual é o horário que ele vai estudar? Já tomar banho, já se alimentar, para ele poder já começar a estudar concentrado, com foco, porque não é porque é a distância que vai fazer de qualquer jeito. O próprio pessoal que faz um home office, o que eles fazem? Eles levantam de manhã, tomam banho, se arrumam. É claro que tem um pouco mais de simplicidade, não precisa se arrumar tanto. Uma moça não precisa pôr um salto alto para fazer home office em casa, mas você separa todo um ambiente para que você possa se concentrar e a sua mente possa aprender, porque a nossa mente ela aprende uma coisa de cada vez, o nosso cérebro ele aprende uma coisa de cada vez. Ele assimila muitas coisas ao mesmo tempo, mas o conhecimento para ser desenvolvido é preciso de foco. Então aqui, ó, ela criou no próprio blog, antes de ter o Classroom do governo vir com essa novidade, ela criou isso aqui. Então, por essa área de alunos, ela já conseguia passar, muitos pais nem sabem disso, mas ela já estava passando as aulas para os alunos através aqui do próprio blog dela. Eu vou tentar acessar aqui. Aqui, ó, no próprio blog da Solange, se vocês entrarem aqui na área de alunos, então aqui ela já estava trazendo os roteiros de aula dela, então ela criou aqui o projeto do Vlog Quarentena,
que é um projeto muito legal para os alunos fazerem com a câmera de celular, onde eles vão contar a experiência deles, porque isso é história, né? É um fato histórico. Eles vão contar a experiência deles. É um quebra-gelo interativo, né? A experiência deles nesse período de quarentena. E não é porque é uma simples atividade para criar um vlog, né? Uma coisa mais informal, que ele não vai ser avaliado. Então, aqui ela vai avaliar na compreensão do tema, no desenvolvimento do projeto, na comunicação e expressão. Então, ela pede aqui para que o aluno faça uma comunicação clara, né? Então, ela vai observar aspectos de sociabilização, comportamentais no vídeo, né? Então, ela vai avaliar uma série de coisas aqui, a criatividade, o prazo de entrega. Então, bem bacana aqui o projeto dela. Inclusive, ela coloca algumas observações aqui, ó. Informações importantes, making off, bastidores da realização do trabalho, figurino e oralidade. Então, ela dá dicas sobre o figurino, ela dá dicas sobre a vestimenta, né, que é o figurino. Ela dá dicas sobre o cenário, como fazer. Então, é muito bacana esse trabalho que ela está desenvolvendo. E a parte da disciplina, que são as partes mais complexas. Então, aqui, ó, um roteiro de aula sobre iluminismo, gente, tá espetacular. Eu até que já faz um tempo que eu já estudei, nossa, eu comecei a matar a saudade aqui. Então, assim, ela postou uma aula super interativa aqui no blog, olha. Então, ela tem o passo a passo aqui, ó. Então, tem os vídeos. Deixa eu soltar esse vídeo aqui, ó, que bacana. Acho que é da FTD, né? Educators, os iluministas. Num tempo há muito tempo, quando muitos andavam nas trevas. É uma espécie de uma mini ópera aí que ela traz aí para os alunos, né? Mas assim, além dos vídeos, ela ainda pede para os alunos fazerem pesquisas, responderem perguntas, né? Questionários. Então é dividido em várias etapas o trabalho. Tem a parte também de produção artística, onde ela pede para os alunos construírem um lapbook, que é aquele livro cheio de livrinhos dentro. Não sei se as professoras de artes aí sabem do que se trata. É uma ideia americana, né, na verdade. Então, e aí tem a parte interativa, onde o aluno vai pegar esse trabalho e também vai apresentar por vídeo. Tem a parte de referências bibliográficas, porque não é porque é na internet que você não vai procurar as fontes primárias e também informar quais são as fontes secundárias. Tem dissertação no meio desse trabalho. Então, tem uma série de etapas e de propostas dentro desse... É um plano, né, de trabalho docente que é muito interessante. É um plano de aula, com roteiro de aula. Eu tô falando plano de trabalho docente porque ela, na verdade, para criar essa aula, o professor ele precisa criar aqui, ó, um plano de trabalho docente, né? Onde ele tem o plano de ensino, onde ele tem ementa, objetivo geral, né? Aí ele tem o plano de aula, a unidade temática, objeto de conhecimento integrado, né? Lá ao BNCC. Aí tem as atividades didáticas e aí assim por diante, para ela poder chegar lá naquela atividade que eu mostrei para vocês. E aí, a partir desse blog, que a gente traz aqui para vocês, para apresentar para vocês, o ambiente agora, o Classroom, onde essas aulas elas passam a ser transmitidas. É claro que ela pode continuar transmitindo, claro que ela pode continuar postando as aulas no blog, como eu falei, para ter mais interação. Mas, a partir de agora, essas aulas vão ser postadas no Google Classroom, dentro das salas de aula que foram transportadas, né? Do ambiente físico, né? Que é da educação formal, da educação básica, do ensino fundamental 2, ensino médio. Né? Na verdade, todas as séries foram, mas eu estou me referindo mais aqui aos alunos da professora Solange. Foram transferidos para o ambiente virtual. E de que forma aconteceu isso? Ela me mandou os prints aqui, né? Porque é óbvio que isso aqui é um acesso particular dela, né? Onde ela acessa a Secretaria da Educação, então é ela que tem acesso. Então, lembra que eu falei lá no começo? Como que você vai fazer para acessar o Google Classroom? Você é aluno que está aí
inserido no centro de mídias. Você vai clicar aqui Google Classroom e vai aparecer para você a sua sala de aula, onde você vai acessar como aluno. Para o professor, a Solange, ela teve que escolher aqui a escola em que ela dá aula, então aqui Clotilde Peluso. Ela deu um pesquisar. Quando ela deu um pesquisar, apareceram todas essas séries que são as dela. Ela conferiu se realmente eram as séries dela e depois ela habilitou, clicando aqui nesse ícone. E depois de habilitar, que aí apareceu, eu não sei se está vendo aqui, ó, essas flagzinhas, foi quando ela habilitou as salas. Depois ela clicou aqui novamente, sincronizou as salas, ou seja, ela fez a migração dos alunos para dentro da sala de aula dela e o resultado foi esse aqui, ó. Foram todas essas salas de aula que já haviam sido criadas pelos profissionais da Secretaria de Tecnologia, da Secretaria da Educação. Gente, e parabéns, porque é um trabalho que tenho que aplaudir de pé o que esse pessoal tá fazendo, tá? Da Secretaria da Educação do Governo do Estado. Então, se vocês observarem aqui, todas as turmas ainda não estão com alunos e todas as turmas ainda não estão completas. Por quê? Porque ela tem que estar atualizando o tempo todo lá o navegador para poder sincronizar. Como são milhares e milhares de alunos que estão migrando junto com outros professores, então provavelmente o servidor não está um pouco lentinho. Mas assim, por exemplo, no 8º B, já 15 alunos já migraram. No 8º C, ainda nenhum aluno está migrado. No História, no 2º ano, já tem 22 alunos nessa série. No 3º ano, 26, tudo já salas habilitadas, tá bom? Agora eu vou clicar para vocês matarem a curiosidade de como ficou, tá bom? E agora é bom que os alunos aí prestem bastante atenção. Bom, gente, então aqui, ó, essa é a sala de aula do 8º ano B da tarde do Clotilde Peluso. Aqui é a capa. O professor, se ele quiser, ele pode mudar a foto, mas eu acho que também não é muito necessário. Aqui tem um código da turma, onde... Vocês lembram que eu mostrei as séries que tem 0 aluno? Então, se você não conseguir sincronizar pelo sistema dentro da Secretaria da Educação, pelo site do governo, você vem aqui, pega esse código e envia diretamente para os alunos do 8º B da tarde, tá? Do Clotilde Peluso, aqui no caso. Lembra que eu falei também que no Google Classroom o professor ele pode também continuar dando as aulas expositivas ou interativas, né? As videoaulas, etc. Então aqui tem o link do Meet, né? Porque eles não estão chamando mais Hangout, eles estão chamando de Meet. Você gera um link, clica nessa câmera aqui para gerar um link e aí você vai ter acesso, que isso é visível para os alunos. Aí você vai conseguir criar, ó, tá vendo? Cria um link e copia e manda para os alunos, tá? Você criando esse Meet, você consegue dar aula ao vivo, dentro dos mesmos horários que você dava a sua aula aí na escola, tá bom? Um negócio assim, muito legal, muito avançado. Eu achei legal isso aqui, porque assim, é algo que já acontece no mundo corporativo e que agora também tá no mundo educativo, tá na educação. Olha que legal, eu cliquei no link. Eu não sei se vai me captar, porque minha câmera tá sendo usada para gravar esse tutorial. Mas ali a câmera, ela tá sendo iniciada. Eita, ela vai me gravar. Mas eu não sei se ela vai funcionar. Eu não estava preparada para isso. Bom, e aí, aqui, ó. Lembra que eu falei que tem um mural? Eu coloquei lá no começo, na nossa apresentação, que a gente ia falar. Deixa eu buscar lá. A gente ia falar do mural, tarefas, critérios de avaliação, pessoas e notas, tá? Então, a professora Solange, o que ela fez? Ela entrou na sala de aula. Primeira coisa que ela fez, ela deixou um recadinho. Olá, pessoal. Essa será a nossa sala de aula virtual da disciplina de História
durante a quarentena do coronavírus. Todas as atividades didáticas, notas e orientações serão realizadas por aqui. Sejam bem-vindos e qualquer dúvida estou à disposição, professora Solange. Depois, ela também deixou um recadinho aqui, um comunicado importante. Ela gravou um vídeo, né, para informar para os alunos sobre todo esse processo de transição, do que está acontecendo nessa pandemia, o que o governo estava fazendo, o que ele estava agilizando. E aí ela criou um canal no YouTube, e no YouTube você consegue enviar aulas até de 15 minutos, onde ela está gravando as aulas dela, colocando as aulas gravadas e baixando. Por que é importante você colocar esses vídeos dentro de um site como o YouTube, por exemplo, ou gerar um link? Porque você não consegue enviar uma aula de 15 minutos, por exemplo, por WhatsApp. É muito pesado, é um arquivo muito pesado, né? Pode queimar o seu celular, estragar, corromper o sistema do seu celular, não sei. Então, assim, e você não vai ficar baixando um monte de aula de 15 minutos, 40 minutos. Então, assim, o que eu falei para ela? Padroniza. Cria aulas de 15 minutos, nem se for a primeira parte, segunda parte da aula. E aí vai editando. Tem o programa Movavi. Vale a pena os professores investirem nesse programa de edição de vídeos, e você edita lá o seu vídeo com todas as informações que você quer repassar. Então, logo no início também, ela já criou, e aproveitar para dizer, viu, gente, que a Solange, ela nunca mexeu com nada disso, e assim, tá sendo uma baita experiência para ela tá super feliz com isso. Então, aqui, ó, ela criou o canal dela no YouTube, tá vendo, ó, professora Solange, por enquanto tem só esse vídeo, né, mas ela criou aqui já um playlist, isso aqui é o Avisos, e também, porque assim, não basta você ter o Google Classroom, você tem que integrar ele com outras tecnologias, com outras mídias, com outros aplicativos também. Bom, aí aqui, como eu mostrei agora, foi o mural, mostrei aqui a capa, né? Mostrei o link do Meet, que é a aula ao vivo, reunião ao vivo que ela consegue fazer. Agora eu quero mostrar aqui a parte das atividades. Então, aqui pelas atividades, a professora Solange, aqui ela entra em criar, tá vendo? E ela vai conseguir criar uma atividade, ou uma atividade simples, ou uma atividade com teste, uma pergunta, né? Um quiz, né? Entregar um material simplesmente, ou reutilizar a postagem. Então, ela vem aqui, atividade, ela consegue título, instruções de atividade. Aqui ela consegue, se ela quiser entregar para várias turmas ao mesmo tempo, como aquele caso da atividade do projeto Quarentena, do quebra-gelo, foi para todas as turmas. Então, quando ela postou, ela já postou para todos. Aqui a pontuação, né? Então, ela pode pôr com ou sem nota. E aqui também o tópico, né? Que tipo de tópico? Então, ela já criou aqui roteiros de aula, né? Então, ela coloca tudo dentro da pastinha de roteiros de aula. E os critérios, as rúbricas que ela também criou. Eu vou mostrar numa atividade aqui de verdade, para não ter que criar uma aqui só para vocês verem. Então, tá aqui, ó. Aqui, ó. Lembra da aula de iluminismo que tava lá no blog? Então, ela já transportou aqui pro Google Classroom. Como que ela fez? Ela pegou aquela aula que ela já tinha, na verdade, digitado no Word, ela já tinha feito todo o planejamento, lembra o plano de trabalho docente, o plano de ensino, o plano aula, tal, de acordo com o BNCC. Depois, ela salvou esse documento em Word em PDF, que é um documento que o aluno não consegue corromper, tá? O que é isso, corromper? Não é fazer nada de errado, é porque assim, se você manda em Word, qualquer pessoa pode alterar sem querer e salvar. E aí você desvirtua o que você está querendo ensinar, a própria matéria, né? Então aqui, ó, nesse plano de ensino tá igualzinho o blog, só que aqui tá dentro de um formulário, né? Esse formulário, eu tenho orgulho de dizer que fui eu que criei dentro do meu projeto da ECI, que é um formulário usado para que a pessoa possa criar, fazer toda a organização, tanto desde o plano de ensino, passando pelo plano aula, acrescentando aqui, integrando os objetivos do BNCC,
e também recursos didáticos e de mediação, materiais didáticos que o aluno vai usar durante a atividade, os recursos tecnológicos. Então, por exemplo, para essa atividade, o que o aluno vai precisar? Então, lembra que a gente aprendeu a respeito do desktop, do laptop, do smartphone. Então, aqui, ela colocou, né, o que o aluno vai precisar utilizar, né, em termos de equipamento. E também internet, biblioteca digital, sites de busca, YouTube, WhatsApp, o próprio Google Classroom, né, ele está incluído dentro do plano de aula em recursos tecnológicos, e os aplicativos Word e Excel, porque como os alunos agora vão estar no ambiente virtual, eles vão precisar digitar os trabalhos em Word. Obviamente que para os alunos que ainda não têm acesso a um computador de mesa, a um computador de colo, e queiram, eles vão ter a oportunidade de fazer o trabalho manuscrito, e a professora autorizou que eles fotografem, ou seja, digitalize esse trabalho e possa enviar aqui pela plataforma o trabalho. Aí aqui tem a habilidade do próprio BNCC e os objetivos específicos da atividade, né? Lembra que eu falei, do conhecimento, habilidades e atitudes? Então, ela coloca aqui esses objetivos, ela coloca as observações do planejamento dela, as rúbricas, lembra, como o aluno vai ser avaliado, qual área ela vai avaliar. Então, o trabalho ele tá todo aqui. O Word ele também suporta você colocar o vídeo. Se você clicar aqui, depois que você transforma em PDF, você também consegue assistir o vídeo da mesma forma. Não muda absolutamente nada. Olha que legal. Se eu clicar aqui, essa professora de artes, ela está ensinando a construir o lapbook interativo. Viu que legal? Material interativo. Então, assim, o próprio documento de Word e o próprio documento de PDF, ele permite a interação, ela permite a interação dentro dessa atividade que é entregue para o aluno. Isso não é muito legal? Isso é muito, muito, muito legal mesmo. Bom, então aqui, a gente dá um voltar aqui. Bom, o aluno, o que ele vai fazer quando ele acessar essa área? Ele vai vir aqui e ele vai baixar esse documento, porque ele não precisa ficar logado 24 horas. Ele entra aqui, baixa o documento para ele poder fazer a atividade dele ou no caderno, ou o trabalho da forma como ele tenha que ser construído. Ele pega o trabalho para ele usar, porque nesse trabalho, vocês viram lá, dentro do plano de trabalho docente, a professora ela coloca o quê? O roteiro de aula, onde o aluno ele vai se guiar a partir desse roteiro de aula, né? Então, aqui ela tem informações para a coordenadora dela, ela tem informações para o aluno dela, ela tem informações importantes para ela, para que ela possa orientar durante todo esse trabalho. Então, não pode ser uma coisa de cabeça. E quando a gente faz por internet, você tem que ser mais objetivo, mais claro possível. Você tem que sistematizar essa educação. E ela tem que ser gradativa. Então, a lição, ela tem que ser da menor para a maior parte, para que o aluno ele consiga construir esse conhecimento. E aí sim, isso seria um construtivismo de verdade. Quando você tem o conteúdo como base, quando você tem o planejamento e quando você tem a didática, a ação didática para poder integrar tudo isso, né? A ação didática, a ação pedagógica para poder integrar tudo isso, né? Que são os documentos, né? No caso, o planejamento, que são as ideias, né? Os valores, você coloca tudo dentro de uma caixinha. Eu falo que a educação é como se ela fosse uma caixinha, né? De ferramentas, de instrumentos, onde você vai tirando as coisas ali e vai usando de acordo com a necessidade para cada sala de aula, para cada turma, para cada aluno. Aí lembra que no PDF eu mostrei que ela, para cada atividade, ela sempre coloca um critério de avaliação, os critérios de avaliação na tabela de rubricas, né? Então, esse critério de avaliação tem uma pontuação que vale de meio, passando por 1 a 2. Então, é regular, bom e excelente. A cada coluna que o aluno atingir, é a pontuação que ele pode ter. Ele tem a possibilidade de fazer uma nota de 2 a 10, depende se ele atingir aqui todas as colunas. Então, é importante que o aluno leia sempre antes de iniciar o trabalho,
para que ele atinja as expectativas do professor. E como o ambiente virtual, o aluno não consegue estar o tempo todo perguntando, professor, pode isso, professor, pode aquilo, professor, tá certo, professor, tá errado. Então, o professor ele já tem que dar com clareza e objetividade o que o aluno vai ter que desenvolver e no que ele vai ter que se aprimorar mais para o trabalho chegar a um nível de qualidade, um trabalho qualitativo. Bom, e essas rúbricas, ela colocou ali no PDF, porque o professor é muito organizado. Quando ele faz o planejamento, ele já faz tudo ali por escrito. E aí, quando ele vem aqui para postar na plataforma, é só ele transportar. Então, aqui, ó, aqui ela criou as rúbricas aqui dentro, aí não pode mudar, tá, gente? O que você colocou no plano de aula que o aluno baixou, tem que ser a mesma coisa aqui na plataforma. Então, quando você cria aqui uma atividade, automaticamente você clica lá em rúbricas e aqui você vai ter a oportunidade de criar quantas rúbricas você quiser. Ela criou 5 porque ela quer avaliar de 2 a 10, então tem que ser, né, uma questão matemática, né? Então, para ela avaliar de 2 a 10, ela precisa de 5 rúbricas pelo menos, né? Então, tá aqui, ó, todas as etapas. E quando ela for corrigir o trabalho dos alunos, ela vai pegar e vai anotar se esse aluno, ele realmente atingiu ou não, e vai dando a nota para ele na própria plataforma. Ainda vou entrar aqui em mais outras áreas, né, como eu tinha falado. A gente tinha falado que ia entrar também em critérios de avaliação, pessoas e notas. Fechando aqui as rubricas, a gente volta aqui para a tela de atividade. Aqui, ó, tem outras atividades, o projeto quarentena, que o aluno vem aqui, pode baixar também. E o legal é que o aluno, ele também consegue interagir dentro dessa atividade. Então, aqui abaixo nessa atividade, ele vai vir e vai conseguir colocar aqui os seus comentários, tanto que em todas as atividades ela colocou aqui as orientações: baixe o arquivo em PDF, leiam o documento com atenção, sigam cada etapa do roteiro de aula, fiquem atentos à tabela de rubricas e critérios de avaliação, deixem as dúvidas por escrito nos comentários. Bom, agora nós vamos aqui para pessoas. Quem está como professor aqui da turma? Solange Conte França Guedes, tá? Ela pode, aqui, se ela quiser, adicionar um professor assistente ou um assistente de mídias, como é o caso desse trabalho que eu estou fazendo para ela. E aqui são os alunos, né? Então, aqui, ó, nessa turma já tem a Michele, tem o Willam, a Rafaela, a Larissa, desculpa se eu falei o nome de alguém errado, tá? Kevin, Edmilson e assim sucessivamente. Esses alunos, se eles estão aqui, isso significa que eles já criaram o e-mail deles institucional lá na Secretaria da Educação, no Centro de Mídias, e é por isso que eles já estão aparecendo aqui. Então, se você é aluno da Solange, vai assistir esse vídeo e você ainda não se logou, porque você está com medo das novas tecnologias, não fica com medo. Lembra que eu te falei que a tecnologia, desde um lápis, uma borracha, o papel, até essas tecnologias que a gente usa hoje em dia, e não são um bicho de 7 cabeças, tudo a gente aprende fazendo. Eu nunca fiz um curso na minha vida para aprender a mexer em Word, nada disso. Tudo eu aprendi fuçando, aprendendo, olhando as pessoas fazendo, no meu trabalho, na escola, na faculdade, eu fui aprendendo, olhando, observando. E aqui, gente, tem as notas, olha que legal. Então, lembra que eu falei? Então, conforme ela for avaliando lá os critérios de avaliação, o aluno vai enviar a atividade. Essa atividade, ela vai aparecer aqui no mural, tá? E aí, a professora Solange, ela vai avaliar, vai dar um feedback e vai devolver essa atividade, ou com nota, ou com pedindo melhorias, porque se ainda tiver tempo para entregar, porque às vezes o prazo ele tá apertado, mas se o prazo não tiver apertado, pode ser que ela devolva esse trabalho para o aluno para ele aperfeiçoar alguma etapa. Então, é bom que o aluno olhe todo dia a plataforma para acompanhar isso. Então, aqui, ó, tem os 3 trabalhinhos que estão postados, já estão aqui, ó, revoltas na América Portuguesa, né, que é sobre, tem a guerra da vacina lá,
Aqui é a história do iluminismo e seus conceitos, e o projeto Quarentena, que é um projeto, que é um trabalho até socioemocional para trabalhar aí com os adolescentes. Que mais que eu posso mostrar aqui? Aqui é o Google Apps, ó, onde tem tudo dentro. Aqui você pode entrar no e-mail, né? É uma central de mídias, na verdade, né? Onde você acessa tudo, agenda, né? Outros documentos. Detalhes da turma, tá vendo, ó? História, 9º ano, turma da Secretaria de Educação. Então, muito legal, tá vendo, ó? Cálculo de notas, categoria de notas, ela pode adicionar aqui se ela quiser, ó. Qual é o cálculo que ela usa para a nota final? Entendeu? Ponderada por categorias? Ponderada por categorias, ela tá usando categorias. Mostrar a nota final para os alunos? Claro. Então, bem bacana, né? Bem fácil, bem simples de mexer. Não é um bicho de 7 cabeças. Agora sim, é preciso, gente, mexer. Se a pessoa não mexer, ela não vai conseguir aprender, tá? Sim. Então é isso, gente. Então aqui, ó, se ela entrar por aqui também, ó, tem a agenda, onde você pode, o professor, ele pode agendar toda a programação dele, fica agendada aqui, tá? Então aqui, ó, ela já agendou que agora no dia 11/5, terça-feira, os alunos têm atividades para entregar. Essas atividades já aparecem aqui na agenda. Tem também atividade para ser entregue, ó, no dia 2 de junho, que é a atividade sobre iluminismo. Então assim, gente, é bastante prático, é legal, porque você consegue concentrar uma série de coisas no mesmo ambiente. Agora aqui, deixa eu ir lá para o 9º ano. Ó, o 9º ano já tem uma outra aparência. Deixa eu ver se os alunos estão aqui. Ó, essa turma ainda não conseguiu migrar. Talvez vai ser o caso ou de adicioná-los pelo e-mail, que você também pode adicionar eles por e-mail, convidá-los por e-mail, como você também pode enviar um código para eles. Aí depende... o professor, ele sempre tem que pensar na segurança do ambiente virtual dele. Se você jogar um código num grupo grande de WhatsApp, com um monte de gente junto, pode ser que outras pessoas acessem esse código, aí você vai ter uma saia justa, alguém para expulsar aí sem querer, né, do ambiente virtual. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Muito carinho. E no que eu puder, tá, continuar ajudando aí a professora Solange a dar continuidade aí no trabalho dela. Eu quero dizer que eu tô fazendo isso de um bom grado, né? É um propósito que Deus colocou no meu coração e eu fiz um propósito com Deus de ajudar alguém de alguma forma nesse período de quarentena. Na verdade, eu tinha até prometido de dar uma aula gratuita para os professores a respeito de desenvolvimento infantil. Porém, quando surgiu de eu ajudar a professora Solange, acabou tomando esse tempo que eu ia fazer essa aula. Mas eu acredito que esse vídeo também está sendo bom para ajudar todos vocês. Esse vídeo vai ser postado no canal da professora Solange e também no meu canal, no Didática Clássica. Então eu peço para você, se você assistir esse vídeo até o final, curte, compartilha com outros professores e vamos aí nos ajudando durante esse período aí difícil, mas também um período de grandes oportunidades, de renovação, de conhecimento, de aprimoramento, de aprender coisas novas, de se desenvolver, de se relacionar melhor com os nossos amigos, com os nossos parentes, com os nossos familiares, né, e com os nossos alunos. E isso é muito importante para todos nós. Um grande beijo para todos, fiquem com Deus. E em qualquer dúvida, podem colocar aí no comentário também do YouTube, que na medida do possível a gente vai respondendo. Um forte abraço a todos.